eixo Y, e você tem um eixo X, e você pode fazer qualquer tipo de gráfico nessa configuração, né, em que Y, né, o eixo Y, que é esse eixo vertical aqui, ele é dependente do eixo X, né, então para cada valor de X aqui, a gente vai ter um valor específico para Y, né, e daí você consegue fazer qualquer tipo de gráfico louco que você quiser nesse tipo de coordenada, né. Mas hoje eu queria introduzir outro sistema de coordenadas que dá para a gente usar, que vai ser o sistema de coordenadas polares, né? Então hoje eu queria falar do sistema de coordenadas polares, que o que é isso? Bem, o sistema de coordenadas XY, né, cartesiano, ele é representado por a coordenada x e a coordenada y, né? A gente representa o sistema cartesiano assim, né? Isso é o sistema cartesiano. Agora, como é que a gente representaria o sistema polar? Bem, o sistema polar ele é representado um pouquinho diferente. Ele é representado por r e θ. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona aqui. Então, deixa eu desenhar o nosso sistema de coordenadas antigo que a gente está acostumado. Então, a gente vai ter aqui o nosso eixo y. Isso aqui é o sistema cartesiano. E esse aqui é o x. Como é que seria o sistema de coordenadas polares? Bem, o que vai acontecer é que eu vou ter uma linha aqui, uma linha, e essa minha linha eu vou chamar de R, e essa minha linha você pode ver que ela faz um ângulo, opa, erros aqui, ela faz um ângulo com o eixo X, e esse ângulo a gente vai chamar de θ. E se você prestar atenção, eu posso representar qualquer ponto no meu gráfico XY, no meu gráfico cartesiano, desse jeito. Eu posso representar qualquer ponto, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, vamos dizer que ele está numa posição X e numa posição Y, né? Como é que a gente representaria ele com o sistema cartesiano? A gente falaria que ele está na posição XY e na posição Y1. Agora, como é que a gente representaria esse cara com o meu sistema de coordenadas polares? Bem, eu posso pegar esse R e eu posso colocar ele apontando na direção desse meu ponto, né? E esse aqui é o meu novo R, né? E o valor do R é simplesmente a magnitude dessa linha. E também vai ter um certo ângulo que esse R vai fazer com o eixo Y, né? E a gente geralmente fala desse ângulo com relação ao x positivo, né? Então vai ser esse ângulo aqui, né? E esse aqui vai ser o meu θ1. E a gente pode representar esse corpo com esse ponto, desculpa, com as coordenadas de R1 e θ1. Certo? Então não é muito complicado, é simplesmente uma nova maneira de você representar as coisas, mas vamos transformar isso aqui de uma forma mais concreta, matematicamente falando. Então deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Certo. Então deixa eu redesenhar o que eu já fiz. Só rapidão aqui. Esse aqui é o meu eixo Y. Esse aqui é o meu eixo X. E eu vou ter uma linha, que eu posso mudar de tamanho quanto eu quiser, que eu vou chamar de R. E eu tenho um ângulo que ela faz com o X positivo, que eu vou chamar de θ. Então, uma maneira de você poder pensar sobre as coordenadas polares com relação às coordenadas cartesianas que a gente está acostumado a falar, você pode pensar como é que eu posso, sabe, transformar de uma para outra, né? Então, esse ponto que eu fiz aqui em coordenadas polares é esse ponto aqui, né? É esse ponto aqui, R e θ, certo? Como é que eu representaria ele nas coordenadas cartesianas? Né? Como é que eu representaria ele? Bem, se eu fazer a projeção aqui, se eu fazer a projeção dele no eixo X, que valor vai ser esse? Bem, isso aqui, como você pode ver, faz um triângulo retângulo.
faz um triângulo retângulo. Na verdade, e que valor é esse aqui? Que é o nosso x, né? Que é o nosso x. Que valor é esse? Com relação a isso aqui? Bem, esse lado aqui está adjacente ao ângulo. E qual função trigonométrica fala de lados adjacentes? Bem, é o cosseno, né? Então, esse lado aqui, o x, ele vai ser igual a r multiplicado pelo cosseno de θ, certo? E qual vai ser essa distância aqui? Essa distância aqui, que é o nosso y, Bem, esse lado aqui, ele está oposto ao meu ângulo, e a função trigonométrica que fala de lados opostos é, claro, o seno. Então, o y, ele é o meu r multiplicado pelo seno de θ. Certo? Então, eu posso mudar de coordenadas polares para cartesianas conforme eu quiser, certo? Porque eu posso transformar de cartesiano para polar e vice-versa, certo? Então, um jeito de você pensar sobre isso é, por exemplo, e se eu quiser representar o ponto, vamos supor, o ponto 3, 4, só que polar. Como é que eu faria isso? Bem, esse aqui é o meu valor x, né? E esse aqui é o meu valor y, certo? Então, a gente sabe que x em coordenadas polares é r que multiplica o cosseno do meu ângulo θ. E eu sei que isso tem que ser igual a 3. E aqui o meu valor y, bem, eu sei que y é r que multiplica o seno de θ. E eu sei que isso tem que ser igual a 4, certo? Então agora vamos fazer aqui e deixa eu isolar R em cada um dos casos. Bem, nesse caso aqui, eu sei que R vai ser igual a 3 dividido pelo cosseno de θ, e eu sei que R vai ser igual a 4 dividido pelo seno de θ. Certo? E se R é igual a isso e R é igual a isso, eu posso dizer que esses dois caras são iguais. Então, 3 dividido pelo cosseno de θ tem que ser igual a 4 dividido pelo seno desse mesmo ângulo θ. Fazendo a minha multiplicação cruzada, eu vou ter aqui 3 seno de θ é igual a 4 cosseno de θ, certo? E daí, com isso aqui, eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer o arco seno aqui desse cara e daí descobrir o meu ângulo θ, e com o ângulo θ daí eu posso voltar e descobrir o meu R. Então essa é uma maneira de você poder transformar. A outra maneira é simplesmente você fazer o desenho e ver como é que faz. Então, e nesse caso é o preferível, né? Porque fazer o arco cosseno, daí você tem que pegar a sua calculadora científica e fazer isso, e geralmente é isso que você vai ter que fazer de qualquer jeito para coordenadas polares, mas em algumas situações você pode desenhar e vai dar certo mesmo assim. Então, o meu ponto era 3, 4, né? Então, o meu ponto 3, 4 significa que o meu x tem que valer 3 e que meu y tem que valer 4. Certo? Então é esse ponto aqui. Então, como é que eu representaria isso como uma coordenada polar? Bem, eu teria um R aqui, que vai até ele. Eu teria um R que vai até ele. Né? Esse é o meu R. E como você pode perceber, o R vai ser a hipotenusa desses dois caras, né? E eu vou ter um ângulo que o R faz com o eixo X. E esse ângulo eu chamo de θ. Então, outra fórmula que você pode pensar de uma maneira de você transformar de coordenada polar para coordenada cartesiana é que o R ao quadrado vai ser igual à sua coordenada x ao quadrado mais a sua coordenada y ao quadrado. Certo? Então a gente vai ficar aqui, r ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. R ao quadrado vai ser igual a 25, e a gente sabe que a raiz de 25 é 5. Então eu sei, por exemplo, que nesse caso, nas minhas coordenadas polares, o R vai ser 5, certo? E agora para achar θ?
para achar θ é bem simples, né? Eu posso fazer ou seno ou cosseno de θ. Bem, eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bem, quem é o cateto adjacente? É 3. E quem é a minha hipotenusa? É R, que a gente descobriu que é 5. Então a gente sabe que o cosseno do meu ângulo θ vai ser 3/5. E para achar o θ, eu faço a função contrária de cosseno, que é o arccosseno, de 3/5, e você coloca isso na sua calculadora científica e você consegue achar θ. Né? E daí nas minhas coordenadas aqui, arccosseno de 3/5. Certo? Então isso é coordenadas polares, não tem muito mistério. No próximo vídeo a gente vai falar de coordenadas cilíndricas.